Muito bem, então, muito boa noite a todos. Não posso começar esta intervenção dizendo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, este ano não posso dizer, mas posso então dizer, talvez, Sr. Presidente do Congresso do PSD, o professor Paulo Mota Pinto, que dá o gosto de estar aqui connosco. Um cumprimento a todos os colegas e companheiros deputados, aos membros da Comissão Política Nacional, que também, tal como nos outros anos, também estão aqui presentes, a todos os colaboradores do Grupo Parlamentar, também é tradicional que aqui estejam, jornalistas, e permitam-me que faça um cumprimento especial hoje ao José Manuel Bolieiro, que está aqui como vice-presidente do partido, mas que também é a primeira vez que aqui está como presidente recém-eleito do PSD dos Açores. Portanto, muito obrigado. E os meus parabéns, e estou convencido que nós vamos ter eleições regionais em outubro próximo, vamos ter seguramente um bom resultado. Se ganharmos ou não, logo veremos, mas um bom resultado vamos ter, porque temos uma pessoa competente, equilibrada, sensata, séria, à frente do PSD nos Açores. Nós estamos agora com quase 2 meses de sessão legislativa ou de legislatura, consoante se queira. Podemos fazer algum balanço, sendo certo que o balanço que cada um faz individualmente de si próprio é um balanço muito exíguo. Eu já tive oportunidade de dizer em reuniões do Grupo Parlamentar que, em minha opinião, cada um só pode fazer o balanço no fim da sessão legislativa, no fim da primeira sessão legislativa. Estou a falar particularmente para aqueles que antes nunca foram deputados. Temos aqui 44 que não foram da última vez e 40 que o são pela primeira vez. Particularmente esses 40 deputados têm de fazer com calma o balanço daquilo que é a sua atividade. Mas o grupo parlamentar, esse não consegue fazer já o balanço, mas vai poder fazer o balanço muito mais cedo do que no fim da sessão legislativa, ou seja, fazer o balanço das suas capacidades e da sua dinâmica. O meu balanço, o balanço que eu faço destes quase 2 meses, não chega sequer a 2 meses, de atividade deste grupo parlamentar, é um balanço positivo, ou seja, é um balanço que permite acalentar esperança de quê? De que nós podemos ser rapidamente um grupo parlamentar respeitado, que é depois a mesma coisa que dizer temido, porque nós queremos ser um grupo parlamentar temido, mas para ser temido pelos adversários temos de ser um grupo parlamentar respeitado. E um grupo parlamentar respeitado é um grupo parlamentar que, no nosso caso, faz oposição, se fôssemos nós governo não era oposição, mas que se comporta no Parlamento de uma forma séria e de uma forma competente. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que me diz a experiência de deputado, não esta agora de 2 meses, mas a de lá de trás, é que nós conseguimos tanto mais depressa isso quando fizermos uma coisa essencial, que é estudar devidamente e aprofundadamente os dossiês que nos cabem tratar. Este é o primeiro segredo, digamos assim, para nós sermos, cada um de nós, respeitado na função de deputado e depois, se a maioria assim for, o grupo parlamentar como um todo ser um grupo parlamentar respeitado. Ou seja, há uma tendência, porque é mediaticamente mais eficaz, para levantar a voz, para ser um bocadito mais ousado, surte grande efeito no imediato e no curto prazo. Prolongado no tempo, surte o efeito contrário ao que se pretende, que é justamente essa falta de respeitabilidade e de credibilidade. O tempo ajuda sempre quem estuda, quem sabe o que diz, quem argumenta bem com base naquilo que está a tratar e que estudou. Eu, por aquilo que vi até à data, acho que temos um grupo parlamentar com condições para fazer isso. E, portanto, é por isso que eu faço um balanço positivo daquilo que são estes primeiros quase 2 meses, em que, já referi isto também na reunião do grupo parlamentar,
dos 40 novos, mais de metade, neste tão escasso tempo, já falou em plenário, e nós não temos a contabilidade dos que falaram também em comissão, porque se o tivéssemos, eu estou convencido que fazíamos quase o pleno, e, portanto, é algo que é inédito. Também é inédito, se calhar, ter 40. Não é inédito. Quando o grupo parlamentar era muito grande, seguramente eram mais de 40 também, que estavam cá pela primeira vez. Quando eu estive pela primeira vez, provavelmente, eram mais de 39 que comigo estavam pela primeira vez. Mas é muito difícil conseguir-se isso, e isto é a força que nós estamos a tentar dar aos novos para que eles se integrem o mais depressa possível, porque quanto mais depressa, mais rapidamente somos o tal grupo parlamentar credível. Não houve, nestes 2 meses, grandes hipóteses, ainda por cima, de demonstrar isto. Porque quando nós temos este fenómeno, que eu estou absolutamente abismado com o que está a acontecer, de votos de congratulação e votos de pesar em catadupa, em que a Assembleia da República parece uma Assembleia Municipal grande, obviamente que isto não dá hipótese de cada um mostrar facilmente as suas capacidades a votar votos de pesar e votos de congratulação. E acho que isto já começa a ser notório também para outros grupos parlamentares, e direi que mais semana, menos semana, teremos de estabelecer regras para que não se chegue à altura das votações e tenha de se votar 30 ou 40 votos de pesar, alguns todos a dizer praticamente a mesma coisa, como, repito, se tratasse de uma Assembleia Municipal muito grande. Penso que, se os outros não fizerem, vamos ter nós de tomar a dianteira e tentar pôr regras para conter aquilo que eu estou a chamar de municipalização da Assembleia da República. Mas já houve alguns momentos em que não foi assim, em que nos pudemos distinguir, e eu queria realçar 2 momentos recentes, com relevo político, em que nós tivemos oportunidade de mostrar a diferença e aquilo que pensamos, porque é isso que faz a tal credibilidade da nossa posição. Uma é relativamente à lei da nacionalidade, que passou na generalidade há poucos dias e não devia ter passado. Nós votamos contra, votamos bem e não devia ter passado. A lei da nacionalidade mudou em 2018. Não tem ainda sequer historial para se fazer uma avaliação. No entanto, o Partido Comunista, e não só, a proposta do Partido Comunista passou, fazem já propostas de alteração. Eu sei que pela questão demográfica, pelo problema demográfico que nós temos, nós precisamos da imigração. Mas o primeiro passo para a solução do problema demográfico não é escancarar as portas, prioritário é estancar a emigração, se me permitem dizer assim. Aquilo que verdadeiramente o país deve conseguir, antes de escancarar as portas, se é que algum dia as deve fazer, é tratar de conseguir segurar cá aqueles portugueses que cá não ficam, porque cá não encontram as oportunidades que desejam. E por isso nós devemos alterar a lei com parcimónia e não no sentido que ela foi aprovada agora na generalidade, que eu espero que na especialidade não vingue aquilo que lá está. Porque estão lá coisas tão simples quanto estas. Alguém que nasce cá é automaticamente português, se o quiser, desde que o pai ou a mãe aqui viva. Não interessa há quanto tempo, nem se está legal ou ilegal. Desde que aqui viva, o filho é automaticamente ou a filha é automaticamente português. Eu acho que isto é manifestamente um exagero. Também pode ser automaticamente português, condenado pela prática de um crime, desde que a pena de cadeia não tenha sido superior a 3 anos. Não me parece também de bom tom que seja este o caminho que o país deve seguir. O requisito de conhecimento da língua também passa a cair, poderá eventualmente entender-se connosco por gestos, é uma possibilidade, e mesmo que possam constituir perigo ou ameaça para a segurança e defesa nacional, também não há problema, poderão também ter facilmente a nacionalidade portuguesa. E, portanto, isto que passou, com votos maioritários, porque o PS votou a favor disto, nós votamos contra e, por exemplo, isto já não é um voto de pesar, já não é um voto de congratulação, isto marca bem uma diferença numa área relevante. A outra que eu aqui também queria chamar à coação foi aquilo que nós fizemos, ainda hoje, que é chamar a atenção
para a alteração ao regime jurídico das PPPs. O regime jurídico das PPPs foi alterado no tempo da Troika, tendo sido plasmada na lei as condicionantes para que nós possamos, em Portugal, fazer, seja em que setor for, uma PPP. O Governo alterou, e alterou deixando mais discricionário, deixando ao critério arbitrário de cada Governo o fazer ou não fazer a PPP, determinando em Conselho de Ministros e sem a tutela direta, portanto, do Ministro das Finanças, que é uma peça absolutamente vital para que não aconteça em Portugal no futuro aquilo que aconteceu no período anterior à Troika. Todos nós sabemos a desgraça que algumas PPPs, desgraça financeira que algumas PPPs constituíram, e, portanto, nós deveríamos fazer tudo menos alterar isso. Mas nós podemos não estar a ver exatamente a vantagem. Pode haver vantagens que nós não conseguimos ver. E então, por isso, chamamos o Ministro das Finanças ao Parlamento para que ele nos explique as vantagens de não ser ele a controlar, as vantagens de retirar os requisitos da lei e deixar de forma arbitrária ao Conselho de Ministros. Se ele conseguir argumentar e se nos convencer, porque nós somos facilmente convencíveis, com argumentos inteligentes, aí, com certeza, que a lei ficará como está. Se assim não for, nós teremos de chamar o decreto-lei para a apreciação parlamentar e procurar que ele seja anulado através de uma votação no Parlamento. Aqui temos também mais uma marca bem diferente daquilo que é a governação do Partido Socialista. Penso eu que assim é, mas vamos ouvir os argumentos e é preciso que o Ministro das Finanças venha ao Parlamento. Se cuidar de fugir, então aí é porque não tem argumentos, vamos para a apreciação parlamentar e procurar convencer o plenário. Onde provavelmente haverá mais diferenças a acentuar será seguramente no Orçamento de Estado de 2020, que entrou em primeiro passo na segunda-feira à noite e avançou em segundo passo na terça-feira à tarde, já com alterações substanciais àquilo que na noite tinha sido entregue. Portanto, verdadeiramente mudou da noite para o dia, depois de não terem conseguido apresentá-lo a horas decentes na segunda-feira. E há alguns vetores fundamentais para nós apreciarmos o Orçamento de Estado. O PSD não dá apoio ou desapoio ao Orçamento de Estado da mesma forma que o fazem os outros partidos. Porque os outros partidos negociam o Orçamento de Estado com base em mais 100 milhões para aqui ou mais 200 milhões para ali. Mais alguma coisa para a polícia ou menos para a polícia, ou mais para a educação ou menos para a educação, ou menos para a saúde, ou menos... Não. O PSD não tem essas características, porque o PSD é a alternativa ao governo. E por isso não negocia na base de uma ou outra verba, de um ou outro item do orçamento. O PSD tem e apresentou na campanha eleitoral uma lógica de desenvolvimento económico e uma política orçamental. Irá olhar ou está a olhar para o orçamento com base nessa lógica. Primeiro passo, que foi aquele mais evidente e que mais dominou a campanha eleitoral, a redução efetiva de impostos, ou seja, a redução da carga fiscal. Este é um elemento absolutamente nuclear. Também é nuclear, por força do endividamento externo que nós temos e da baixa taxa de poupança que temos, os incentivos que o orçamento possa ou não consagrar ao reforço da poupança em Portugal, que está em patamares baixíssimos. Depois sempre referimos que o desenvolvimento económico passa necessariamente pelo apoio ao tecido empresarial, ou seja, pelo apoio às pequenas e médias empresas. E, portanto, iremos olhar não à medida A ou B, mas se o orçamento como um todo apoia ou não apoia, incentiva ou não incentiva as pequenas e médias empresas. Depois, olhamos para o déficit, particularmente o déficit estrutural, e ver se o orçamento cumpre aquilo que é o nosso compromisso com Bruxelas de anular o déficit estrutural, ou seja, ter as contas equilibradas do ponto de vista estrutural. Depois, a análise da evolução quantitativa e qualitativa
do investimento público nos termos que falamos durante a campanha e a pré-campanha eleitoral. Depois, a análise da evolução da despesa pública, se ela aumenta ou se ela diminui relativamente ao produto interno bruto, ou seja, se vai haver mais despesa pública na economia portuguesa, em termos relativos, ou menos despesa pública, uma área também que sempre sublinhamos como fundamental. Depois, olhar àquilo que é o discurso do Governo relativamente à melhoria dos serviços públicos em função das dotações que o Governo estabeleceu para cada um dos setores. Ou seja, compete ao Governo dizer que a dotação que dá para a segurança garante que vamos fazer mais e melhor na segurança. Que a dotação que dá para a educação garante que dá mais e melhor na educação. Não nos compete a nós dizer, compete-nos quando muito perguntar como é que aquela dotação é suficiente para melhorar determinados aspectos dos serviços públicos que nós sabemos que tanto se degradaram. E, finalmente, se o orçamento de Estado que é apresentado e que o Governo quer que seja aprovado é um orçamento de Estado real ou é um orçamento de Estado parcialmente fictício, porque vai ser sujeito a cativações arbitrárias que, à partida, não se sabe quais são e, portanto, o orçamento do Estado é qualquer coisa que não aquilo que nós aprovamos quando chegamos à execução. Dito isto, é conveniente repetir o seguinte. Primeiro, não falamos sobre o orçamento sem o orçamento sequer existir. Só podemos falar sobre aquilo que existe e não aquilo que não existe. Ele existe parcialmente desde segunda-feira à noite e depois com nova volta na terça-feira. Portanto, ele existirá na sua plenitude, espero eu, que não haja uma versão C, desde ontem ao fim da tarde. Permite já tirar algumas conclusões. Não permite, no entanto, para um grupo parlamentar, que, como eu disse, que se quer credível e temido, dar a versão final desde já, porque, por melhor que seja o balanço que eu faço destes primeiros dias, não identifiquei ainda ninguém no grupo parlamentar que tivesse dotes sobrenaturais e que num curto espaço de umas horas tivesse a capacidade para ler aquele documento de cima a baixo e fazer uma resenha exaustiva do que é o Orçamento de Estado. Reconheço, no entanto, que quer no grupo parlamentar, quer fora dele, o PSD tem gente capaz de fazer rapidamente uma primeira leitura, que não é naturalmente a última, porque aquilo que é a nossa posição tem de estar devidamente argumentada e, para argumentar a sério, tem de conhecer também a sério esta peça. Mas podemos dizer já o seguinte, e isto até quase antes da entrega do Orçamento de Estado se podia ver, por aquilo que foram as medidas que o Governo foi anunciando. Não identifico no Orçamento de Estado e no discurso político envolvente uma linha de rumo estratégica do Orçamento do Estado. Este Orçamento do Estado visa exatamente o quê? Aquilo que eu noto é um conjunto de medidas desgarradas, quase todas elas positivas, senão o Governo também não as diria, escolhe naturalmente as positivas, era o que nós faríamos também nesse ponto de vista se lá estivéssemos, não íamos escolher as menos positivas, as mais positivas para dar o primeiro impacto, isso é verdade, mas são medidas desgarradas, que procuram transmitir a seguinte ideia: vamos melhorar isto, 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 ou seja, de certa forma tudo é um pouco prioritário. Ora, quando de certa forma tudo é um pouco prioritário, nada é prioritário, como é evidente. E, portanto, esta conclusão, acho que praticamente já se pode tirar, a não ser que nos próximos dias eu venha a ouvir o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças, a fazer discurso diferente e a tentar mostrar que, afinal, há aqui uma linha de rumo que se consubstancia particularmente nesta medida e que agora queremos resolver isto, não conseguimos resolver tudo a seu tempo e vamos nos focar naquilo que é prioritário. Não vi esse discurso. Depois, não tenho dúvidas que, relativamente àquilo que é a nossa principal matéria, a carga fiscal, que há, efetivamente, uma continuidade.
E a continuidade é a continuidade do aumento da carga fiscal e não da diminuição da carga fiscal. Aquilo que nós explicamos ao longo da campanha, em torno do nosso programa eleitoral, é que, e para mim isso é evidente, tem de haver um momento em que este país para de aumentar a carga fiscal. Porque se assim continuarmos, eu não sei qual é o momento em que vamos parar e aonde vamos parar. E, portanto, tem de haver a coragem de um dia dizer, a partir de agora a carga fiscal não aumenta, a partir de agora baixa. E se é verdade, como diz o povo, que grão a grão enche a galinha ao papo, nós estamos no sentido inverso ao do PS. Porque o PS, grão a grão, a galinha enche o papo no sentido de aumentar a carga fiscal e nós entendíamos que grão a grão deveria encher o papo no sentido da redução. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que não pode haver um brutal aumento da carga fiscal de repente, como não pode haver uma brutal descida da carga fiscal. Agora, aquilo que é vital é que em vez de subir sempre um grão todos os anos, passa a descer um grão todos os anos. E aquilo que nós temos é, na versão A do orçamento, a de segunda-feira à noite, a carga fiscal aumentava em 0,3% do produto. Ou seja, as receitas fiscais e as contribuições sociais, divididas pelo produto, passavam a representar mais 0,3% do PIB. Passava de 34,7% para 35%. Na versão A. Tivemos depois, no dia seguinte, que foi ontem, a versão B. Na versão B do orçamento, aí já não sobe 0,3%, já só sobe 0,2%. Mas como eles, da versão A para a versão B, alteraram aquilo que é a carga fiscal de 2019, ela agora está maior um bocadinho, está em 35,1%, mas o mal não é feito agora, já foi feito no ano anterior e o que estamos a apreciar é o agora. Mas então, se é esta a ideia, e antes que saia a versão C, eu vou agarrar nas duas versões A e B e fazer aquilo que se pode fazer. Se em vez de comparar 19 com 20, eu comparar 18 com 20, aí já não interessa se foi em 18, se foi em 19 ou quando é que aumentaram mais a carga fiscal. E se eu olhar para aquilo que era a carga fiscal inscrita no orçamento de 2018 e aquela que está inscrita no orçamento de 2020, a carga fiscal aumenta em Portugal 0,8% do produto, que é nada mais, nada menos que 1.740 milhões de euros. Portanto, já não interessa a versão A nem B, as duas conjugadas, isto aqui é absolutamente verdadeiro, têm um aumento acumulado da carga fiscal em 2 anos de 0,8% do produto, comparando o Orçamento de Estado de 2018 com o Orçamento de Estado de 2020. Portanto, dito de outra forma, se o superávit que o Governo apresenta representa 0,2% do PIB e se a carga fiscal aumenta na versão B, para ser benévolo, 0,2% do PIB, significa que o histórico superávit é conseguido porque, pura e simplesmente, o Governo aumentou os impostos para conseguir isso. O Governo conseguiu, portanto, uma coisa que nós temos de aplaudir, que é as contas públicas terem um excedente e não terem um déficit. Mas consegue-o através de uma forma com a qual nós não podemos concordar, porque é a forma mais simples, é aumentar os impostos, em cima de aumentos de impostos, que já houve ao longo dos anos. Por isso, escolheu a pior maneira. Relativamente à poupança, que eu há bocado referi, há, efetivamente, uma ou duas medidas pequeninas de pequeno impacto no sentido da poupança, mas aquilo que é, em minha opinião, em Portugal tem de acabar é uma certa ideia que foi construída muito pela esquerda, tentando fazer até um discurso antagónico relativamente ao Estado Novo, e as coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas há uma certa filosofia de que quem deve é pobre e quem poupa é rico. E não é nada disso.
eu tenho imenso respeito por quem, mesmo ganhando pouco, procura sempre poupar um bocadinho para o futuro. E não é rico. É até mais responsável daquele que se endivida sem necessidade, naturalmente, que há circunstâncias em que se tem endividado, mas que se endivida sem necessidade e empenha mais o seu futuro. Portanto, nós não temos que castigar quem poupa, antes, pelo contrário, nós temos é de conseguir mais pessoas a poupar. A taxa de poupança das famílias em Portugal está nos mesmos níveis que estava no fim dos anos 50, princípio dos anos 60, quando éramos um país paupérrimo. Aliás, era uma poupança que era feita, provavelmente, por meia dúzia de famílias, porque o povo não podia poupar. Pois nós estamos exatamente no mesmo patamar. Acresce que, se olharmos para o quadro macroeconómico que o Governo apresenta, prevê-se que as exportações cresçam 3,2% e as importações cresçam 4,4%. Depois de, em 2019, no mesmo quadro macroeconómico que compara com o ano anterior, as exportações terem crescido 2,5% e as importações 5,2%. Portanto, isto significa que o endividamento externo tende a agravar. Se o endividamento externo tende a agravar, que foi a primeira razão pela qual tivemos de chamar a Troika, uma das medidas sensatas é procurar reforçar a poupança, porque é a poupança que nos garante travar o endividamento externo, porque a banca não tem que depois ir buscar a poupança externa, usar a poupança interna. E nós estamos com ela num nível tão baixo que temos, efetivamente, de olhar para isso, se queremos aprender com os livros, mas, acima de tudo, se queremos aprender com aquilo que aconteceu em Portugal há pouco tempo. Eu, com isto, não estou a dizer que estamos à beira de acontecer o que já aconteceu, infelizmente, há pouco tempo, não haja exageros, estou apenas a dizer que o trajeto que estamos a trilhar não é o trajeto correto, no sentido correto, devia ser no sentido inverso, mas digo isto naturalmente com moderação, mas deve ser avisado a tempo e não é depois das coisas acontecerem. E, portanto, estamos mais que a tempo, devíamos inverter justamente o curso dos acontecimentos. A mesma coisa relativamente às pequenas e médias empresas, onde eu descortino poucas medidas, mas é preciso ver melhor, pode ser que estejam lá mais, ainda houve pouco tempo, mas onde eu descortino poucas medidas para abraçarmos um modelo de crescimento assente nas exportações e no investimento, que é o modelo que nós temos de ter por mil e uma razões, inclusive é por aquela que deriva do agravamento do endividamento externo. Portanto, mais uma razão para invertermos um pouco aquilo que tem sido o curso dos acontecimentos. Outra matéria que é relevante para o PSD há muitos anos, e que eu há bocado referi, tem a ver com o peso da despesa pública no produto, ou seja, o peso da despesa pública na sociedade portuguesa e na economia portuguesa. Se nós retirarmos as receitas e despesas extraordinárias, e ao fazermos isto estamos a ser benevolentes, porque se não o fizermos a coisa ainda é pior, se retirarmos as receitas extraordinárias e as despesas extraordinárias, o peso da despesa no produto agrava-se 0,2%. Portanto, passa de 42,7% para 42,9%, a roçar os 43%. Portanto, também aqui fica a marca clara de continuidade do Partido Socialista, que é sempre um pouco mais de despesa pública e, por arrasto, um pouco mais de impostos também. Não tem problema nenhum se for feito uma, duas, três vezes. É um problema gigantesco, se é feito sempre uns anos atrás dos outros, porque não sabemos exatamente qual é o horizonte onde nós queremos chegar. Na prática, aquilo que o Governo tem feito, quando olhamos para o outro item, que é o investimento público, aquilo que o Governo tem feito e vai fazer outra vez é olhar mais para o presente e menos para o futuro. Porque quando nós olhamos mais para a despesa corrente e asfixiamos mais a despesa de capital e o investimento, o que nós estamos a fazer é olhar mais para o presente do que para o futuro. No quadro do investimento público, o Governo, aquilo que apresenta é um valor igual, em termos de percentagem do PIB, rigorosamente igual ao que fez o ano passado. No orçamento de 19, era 2,3% do PIB. E no de 2020, exatamente a mesma coisa. O que aconteceu no ano passado foi que eles apenas executaram 1,9%. A mesma coisa aconteceu antes, desde 2016. Não encontrei ainda no discurso do Governo
o que quer que fosse que me permitisse olhar e dizer assim, bom, parece que desta vez é. Vai ser difícil, mas para quem atuou sempre assim, vai ter de arranjar uma retórica se querem que agora os portugueses e o PSD acreditem naquilo que está inscrito no orçamento. Finalmente, e para acabar, a garantia de que temos um orçamento real e não um orçamento fictício, que aquilo que vai ser executado corresponde exatamente àquilo que foi ou será votado na Assembleia da República. Aí voltamos a 2019, onde está lá exatamente a mesma coisa que já estava no ano passado. Se nós formos ver o quadro 6.1 e comparar com o quadro 3.4, nós descobrimos o seguinte. O quadro 6.1 apura o déficit em contabilidade pública. E tem um número. O déficit em contabilidade pública é X. E depois, noutra página, bem longe, tem outro quadro que, a partir do déficit em contabilidade pública, calcula então o verdadeiro déficit de contabilidade nacional, que é o déficit oficial, que neste caso é o tal superávit de 0,2. Acontece que se nós olharmos para o déficit em contabilidade pública do quadro 6.1, ele não coincide com o déficit da contabilidade pública no quadro 3.4. Portanto, o mesmo valor de uma página para a outra, e não é bem de uma para a outra, porque um está na página 200 e muito, outro está na página, salvo erro, 60 e tal, a coisa passa no caminho, e evaporam-se 590 milhões de euros. Ou seja, há dois saldos em contabilidade pública, consoante os objetivos que o quadro pretende demonstrar. E, portanto, estes 590 milhões de euros significam o seguinte: ou aquilo que vai ser aprovado para a Assembleia da República vai ser executado e as contas não vão ter superávit, mas sim um pequeno déficit, porque 590 é um pouco maior que 533, que é o valor do superávit, ou então há a parte da despesa no valor de 590 milhões de euros, que desde já e à partida não vai ser executada, isto para lá de outras cativações que o Ministro das Finanças entenda dever fazer. Portanto, isto que está aqui é, obviamente, uma fraude democrática, porque significa que o Parlamento vai votar mapas de despesa que depois, de forma arbitrária, provavelmente não será executada. Arbitrária porquê? Porque é depois o Sr. Ministro das Finanças que vai dizer em que mapa, em que ministério, em que circunstância os 590 milhões não vão ser executados, para lá de outras cativações, repito, que ele possa fazer. Ou então, há também uma fraude democrática quando o Governo diz que vamos ter um superávit e, se cumprir isto, não há superávit nenhum, há até um pequeno déficit. Portanto, como se costuma dizer, tanto faz dar na cabeça como na cabeça dar, a coisa vai dar ao mesmo e há, efetivamente, aqui uma ausência de... Não é verdade. Há aqui uma ausência de rigor. Não é verdade. Eu acho que até há rigor, mas é rigor a mais no sentido que não interessa ao ponto de esconder a coisa nestes termos. Mas como quando aqui cheguei, alguns até já estavam a comer e não quero que demore muito, eu vou acabar, porque os quadros em causa até os trouxe e até me propuseram na Comissão Política Nacional que lesse aqui um texto muito pequenino, umas frases que aludem aos 590 milhões de euros. Era um exercício engraçado, mas é mais um exercício que não é muito próprio de Natal, mais próprio de Carnaval. E como nós estamos no Natal e não no Carnaval, eu não vou dispensar dessa leitura, mas é como digo, é o quadro da página 63 que compara com o da 247 e não compara nada, porque tem esse problema. Portanto, para terminar, dizer o seguinte: nós vamos entrar no ano 2020, é um ano importante para o Partido Social Democrata,
direi que um pouquinho mais importante, se me permitem dizer assim, um pouquinho mais importante para o PSD do que para o seu grupo parlamentar. Porquê? Porque o ano de 2020 para o grupo parlamentar é um ano normal, em que deverá fazer a sua oposição da forma credível, como eu disse, ao governo, mas o PSD, esse tem um desafio muito grande pela frente, que não tenho que comentar, que são as eleições, a preparação das eleições autárquicas. Elas são em 2021, mas, como eu tenho dito, elas ganham-se ou perdem-se largamente em 2020. 2020, para o PSD, é seguramente um ano muito relevante em termos daquilo que são as eleições autárquicas, por sua vez, são muito importantes para o enraizamento do partido na sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que eu espero naturalmente, primeiro, é que todos tenham naturalmente um bom Natal. Mas isso é um jantar e mais um dia e que passa depressa. Aquilo que é importante, mais importante que o bom Natal, é naturalmente um feliz ano novo, um ano novo de 2020, em que nós todos, em conjunto, temos de procurar que, em conjunto, enquanto grupo, o grupo possa ser feliz. Mas, naturalmente, que tudo fica mais simples se cada um individualmente conseguir ser feliz. Chega cá com tanta felicidade que é impossível a coisa correr mal. Muito obrigado e bom ano novo.